Portanto, o que eu vos vou falar é sobre um projeto concreto de intervenção num jardim histórico como é o Palácio Nacional de Queluz. Muito rapidamente, um breve enquadramento dos jardins. O Palácio foi a residência de verão da família real nos séculos XVII e XVIII. O príncipe Dom Pedro, o futuro Dom Pedro IV de Portugal e I do Brasil, nasceu aqui e acabou também por morrer neste mesmo palácio depois do seu regresso do Brasil. Foi um dos primeiros monumentos a ser classificado no nosso país e é ainda hoje um dos mais visitados também. O palácio e os seus jardins foram desenhados em estilo barroco como quinta de lazer. Tem fortes inspirações, enfim, como temos vindo aqui a assistir hoje mesmo, noutros modelos europeus, julgo que também com um vincado cunho nacional em muitos dos seus aspectos. O Palácio tem uma relação muito especial, muito particular com o jardim, porque, digamos, os alçados principais abrem todos para os jardins e não para as ruas, como poderia ser de esperar. Portanto, é esta relação muito intrínseca entre o Palácio e os jardins que lhe dá um cunho de grande originalidade. De facto, os jardins são uma componente maior de todo este conjunto. É atravessado por uma rede de drenagem ao longo do qual se salienta o rio Jamor, que é este aqui, que recebe a Ribeira das Turcadas e a Ribeira da Carvoeira, que se juntam estes dois aqui no IC19, por baixo do IC19, com alguns problemas de hidráulica muito importantes e com alguma gravidade para a própria conservação dos jardins. São 15 hectares de jardins formais, de bosquetes, de pomares e tem no seu conjunto 91 estátuas, 35 bustos, 100 vasos, 143 pedestais, etc. Portanto, o que nos dá uma ideia da profusão de decoração que está distribuída por todos aqueles jardins. Tem um canal decorado a azulejos, que é uma peça muito relevante e é considerada como um dos mais característicos da fase terminal do estilo rococó no nosso país. Tem um conjunto notável de esculturas de chumbo, do escultor inglês John Shear, que é considerada talvez a maior coleção deste escultor fora de Inglaterra e talvez a maior que ainda hoje está no sítio para onde foi preparada, construída e vendida. Tem um conjunto muito significativo de elementos em pedra e este é um ponto que eu gostaria de dar um pouco mais de desenvolvimento, porque foi uma das partes importantes deste projeto. Portanto, tem esculturas em mármore de Carrara, diversas, tem muitos pedestais na nossa pedra de Liós, da nossa região, daqui da região de Lisboa, e tem também algumas aplicações de calcário dançante. Quando chegámos à WMF com o projeto de intervenção, verificou-se que a biocolonização destes elementos espétreos era um dos aspectos mais problemáticos. Portanto, era talvez o problema mais intrusivo, com um forte impacto visual. Portanto, as imagens, temos luz a mais, as imagens estavam completamente obliteradas com uma cobertura profusa de biocolonizadores, mas era importante salientar que, digamos, essa biocolonização é um efeito degradante muito significativo, porque deixa marcas, uma vez limpa com os devidos cuidados, vê-se que todos os elementos colonizadores deixam marcas muito evidentes, como está aqui e como está também ali. Portanto, o que é que nós encontramos por lá? Picamentos, cicatrizes, apagamento de pormenores de todas aquelas esculturas, é também uma característica da exposição ao ambiente externo, mas também manchas, fissuras, fraturas, lacunas de mais diversos tipos,
sobretudo isto nas pedras mais compactas, como o mármore e o liós. Na pedra no calcário dançar, tínhamos escamação, pulverização e perdas de massa muito graves. Portanto, são situações características também desta pedra, não só aqui, como noutros pontos onde ela aparece e quando está no exterior, é sempre um pouco assim que ela nos apresenta. Portanto, a biocolonização era o problema principal na pedra por várias razões. Porque é um fator de degradação relevante, em si mesmo contribui para degradar a pedra. A recolonização nestas circunstâncias é muito rápida, portanto, quando se elimina, ela volta com bastante rapidez. E os métodos que eram usados no passado, de uma forma mais ou menos caótica, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas muitos deles levantavam sérias preocupações quanto à sua adequação a limpar esculturas no jardim. Bom, de facto, a recolonização é muito rápida, como podemos aqui ver de uma forma muito simples. São imagens tiradas em novembro de 2008 e estas são imagens tiradas em fevereiro de 2010. Entre uma e outra passaram apenas 2 estações chuvosas e as diferenças entre umas e outras são bastante significativas, mostrando, portanto, que aquela recolonização é algo com que temos que viver, mas temos que ter em conta que ela é, de facto, muito rápida. Por outro lado, os métodos que eram usados levantavam sérias preocupações. Tinha técnicas de limpeza que não eram adequadas, como métodos agressivos e alguns deles profundamente drásticos, que eliminam todo e qualquer vestígio da superfície, como mostra aqui, e para além disso deixavam os jardins com um aspecto totalmente contrastante. Portanto, à parte, quando esta escultura era limpa, provavelmente ao lado, e é o caso, não estão vizinhas, mas estão a poucos metros uma da outra, uma estava imaculadamente branca e a outra estava profundamente colonizada com este aspecto que se vê para ali. Portanto, era algo que era um pouco chocante e até certo ponto inaceitável. Verificámos também que as superfícies limpas, uma vez limpas, rapidamente adquirem aspectos que não são nada agradáveis, como sejam estas manchas verdes, que em alguns dos locais eram devidas à aplicação de hidrófobos, que se supunha poder ajudar a retardar a recolonização, mas o efeito é um pouco contrário, portanto elas começavam por ser verdes e rapidamente passam a negras, o que aumenta este impacto visual que já de si era muito grande. Bom, portanto, este era um enquadramento quando o projeto World Monuments Fund de Portugal entrou nos Jardins de Queluz. Este projeto foi feito, como é habitual, pela WMF, é um consórcio entre a WMF Internacional, a WMF Portugal e o Governo Português, neste caso através do IPAR e GESPAR. Englobou os jardins, os elementos decorativos, o canal de azulejos, as fontes e lagos, o sistema hidráulico de rega e de abastecimento das fontes e as esculturas em chumbo. Alguns marcos relevantes deste projeto foi sustentado no conceito de intervenção mínima e assumiu-se que nesse conceito eram incluídas ou aceitáveis algumas operações que tinham que ser feitas de manutenção extraordinária, portanto, de maior profundidade e que, pontualmente, com algumas intervenções de restauro, que sempre é necessário fazer. Que seria definido um programa de longo prazo de manutenção sustentável para o uso dos responsáveis do Palácio e o projeto que seria e foi acompanhado e suportado por uma comissão científica na linha do que tinha acontecido já nos projetos anteriores da WMF, como seja o Torre de Belém e o Claustro dos Jerónimos. Formar pessoal foi definido como um objetivo complementar destas ações. Bom, um ponto importante foi encontrar uma forma de lidar com a biocolonização, dados os problemas que eu apontei anteriormente. Em estudos que tínhamos feito anteriormente, tínhamos mostrado que os biocidas podem induzir a eliminação espontânea dos colonizadores. Portanto, são ensaios que tínhamos feito num outro local e a aplicação do biocida e alguns meses ou um ano depois
as superfícies estavam perfeitamente limpas, com um acabamento aceitável, sem qualquer ação adicional de remoção da colonização. O que evitava, portanto, qualquer ação de ações abrasivas, técnicas abrasivas, que só contribuem para piorar o problema. Numa segunda fase, e já aqui em Queluz, procurámos ver como é que podíamos lidar com estes biocidas e que concentrações de biocidas é que podíamos usar, e verificámos também, com boas surpresas, por exemplo, uma concentração a 1,5% de um biocida corrente em conservação, que é este, passado muito pouco tempo, os líquenes estão mortos e estão espontaneamente a destacar-se. Com base na combinação destas informações, definiu-se um conceito de manutenção para aqueles elementos pétreos, que foi aplicar um biocida nas áreas colonizadas, deixar essas áreas sem qualquer ação adicional de escovagem e reaplicar pontualmente o biocida quando a recolonização atingir um nível moderado de recobrimento. Portanto, é algo que é fácil de aplicar, quase que não exige controlo e é apenas entendível e pode ser enquadrado perfeitamente num aspecto de manutenção. Um aspecto, novembro de 2008, junho de 2010, numa altura em que se aplicou um biocida, 2 meses depois da aplicação, sem qualquer ação mecânica de remoção, e a escultura adquiriu espontaneamente um aspecto perfeitamente aceitável, como pode ser esperado num jardim. Bom, havia também o canal de azulejos, que é sujeito periodicamente a cheias violentas que causam muitos problemas, como qualquer pessoa que passe por ali pode verificar. Entre uma cheia e outra perdeu-se mais um bocado ali naquela zona. Tinha um conjunto de árvores marginais que induziam também a ocorrência de lacunas. As árvores cresciam aqui, ali está um tronco com uma dimensão, uma espessura significativa naquela outra lacuna. E o que se fez no canal dos azulejos foi um levantamento geométrico por laser, com sobreposição da informação fotográfica, portanto permite depois trabalhar sobre ela para, digamos, representar o estado de conservação, como está aqui apresentado neste exemplo. Foram também resolvidos alguns dos problemas mais agudos, como a estabilização das lacunas que estavam por ali numa situação mais grave. Foram abatidas as árvores que estavam a ladear de um lado e do outro, e foi reparado o leito da Ribeira do Jamor, que tinha um problema nesta zona. E foi limpo o canal também de toda a vegetação que estava a obstruir a normal drenagem. Nas fontes e nos lagos foi feita a reparação dos muitos problemas de manutenção, que não vale a pena aqui discutirmos, que sempre tem um objeto daquelas dimensões, tem sempre problemas de juntas, problemas de pequenos retoques. Foi feito também o tratamento da colonização biológica, foi reparado o sistema hidráulico, que estava severamente danificado e disfuncional, com problemas não só na falta de chegada de água, mas causando nas próprias esculturas que lá estavam problemas de posição de incrustações. Foram reparados as fugas e o reforço estrutural de algumas bacias, e algumas tiveram que ser reforço porque as árvores ao lado tinham provocado a danificação da própria bacia, e teve que ser, por baixo, no subsolo, feito um anel de reforço de contenção para dar estabilidade àquelas bacias que não estavam funcionais. O conjunto das esculturas de chumbo foi uma componente muito relevante e também complexa do projeto. Nesta componente teve o envolvimento direto da WMF Britain, portanto, que colaborou exatamente pelo facto desta coleção ser muito significativa também para os ingleses, porque é uma das melhores coleções do John Shear. Alguns grupos escultóricos foram de Queluz para a Inglaterra, onde foram conservados num ateliê especializado e foram expostos em museus de renome em Londres, na Tate
e na National Gallery, se não me engano, mas um deles foi na Tate, e foram Victoria and Albert. E foram, obviamente, depois... Eu dava-lhe mais 5 minutos, está bem. Não preciso mais. Que depois foram integrados na equipa, digamos, foi dada a formação em Londres a investigadores, a conservadores restauradores, que depois se integraram na equipa de conservação e restauro dos restantes conjuntos que foram tratados em Queluz. Portanto, as esculturas de chumbo exibiam problemas graves, de instabilidade mecânica que exigia reparações intrusivas, tinha pátinas dos mais diversos estilos, que as cores não são muito fiéis, mas desde incrustações muito espessas até pátinas das mais diversas cores e feitios. A observação, quando já na componente dos jardins, feita cá diretamente nos jardins, verificou-se que algumas anomalias que existiam não eram preocupantes, fez isso por uma observação endoscópica da estrutura metálica que suportava o chumbo, e o que permitiu minorar bastante a intervenção. As pátinas eram, digamos, muito intrusivas e exigiram tratamentos adaptados caso a caso. Em alguns foi a remoção das incrustações, foi mais ou menos direto, mas o desmantelamento da coloração escura de platinolite, que estas que estavam por aqui, foi um problema mais complicado e teve que ter uma abordagem mais específica, mas o resultado foi bastante satisfatório. São imagens de como estavam as esculturas de chumbo antes e como ficaram depois. O conjunto dos conjuntos mais importantes, a fonte de Neptuno, como estava antes e como ficou depois. Foram elaboradas recomendações para lidar com a água dos circuitos de abastecimento. Foi necessidade de manter limpas todas as áreas, vou dizer aqui apenas algumas dos aspectos. É necessário reduzir a dureza da água que circula, reduzir a entrada de nutrientes e outras medidas para limitar a proliferação de algas. Tudo isso causa problemas graves na circulação e nas próprias esculturas que venham. Foi também recomendado que fosse resolvido um problema que começa a ser sério, que é a erosão dos caminhos de visita, que descalçam muitos daqueles elementos. Como mais-valia adicional, foram organizados workshops para formação de pessoal sobre tratamento da biocolonização, inicialmente dirigidos ao pessoal do Palácio, mas foram abertos a curadores e pessoal de outros monumentos, a conservadores, restauradores e a estudantes. Estes workshops consistiram de apresentações teóricas, treino na documentação de problemas de deterioração, treino na preparação e manipulação de soluções de biocidas e treino na aplicação de biocidas sobre objetos reais. Destes 9 workshops, nenhum contacto com os objetos era permitido, enfim, exceto o pincel que levava ao biocida para tocar. Portanto, não eram conservadores, restauradores encartados, chamamos assim, portanto, não era permitido mais nada. Portanto, qualquer ação, para além deste simples aplicação, só era permitida a conservadores profissionais. Este é um pouco o organigrama das ações, não vale a pena pormenorizar muito. Foi, de facto, um tempo muito longo, porque houve muitas complexidades no meio. Estas são as categorias de ações que foram realizadas: rede hidráulica, os jardins, o canal, enfim, as estátuas de chumbo de pedra, os lagos, para ter uma ideia de como é que se repartiu o trabalho envolvido. E este foi os tipos de despesa, em termos de ações de conservação é isto, a administração e a consultoria, para terem uma ideia de como o que se gasta quando se faz uma intervenção. E espero que tenham...